Fabrício, bom dia. Ontem o Ricardinho veio aqui para falar sobre a renovação de contrato e o presidente falou que você é o próximo da lista, né, que interessa ao clube para ficar para o ano que vem. Seu contrato também termina agora. Eu queria saber se já houve alguma conversa, pelo menos preliminar, se há expectativa de uma decisão aí, acho que não nessa semana, né, mas um pouco aí perto das férias que vocês vão tirar aí depois do campeonato acabar. Como é que está a situação do Fabrício para o ano que vem? Bom dia. A situação do Fabrício é cumprindo o contrato com o Guarani. Já tem alguma conversa iniciada em relação ao ano que vem, mas nada concluído, nada fechado. É apenas uma iniciação de conversa. A gente sabe da situação do clube, sabe desse impasse, dessas indecisões que tem acontecido em relação que vocês já sabem. Então, o Fabrício é focado no próximo jogo. O Fabrício é do Guarani até dia 30 de novembro e depois a gente vai ver o que vai acontecer. O Fabrício, na mesma coletiva de ontem, o presidente disse que seria interessante para o Guarani a sua permanência, porque o Guarani necessita de líderes. Outro dia eu te fiz essa pergunta, você se considerou um líder. Isso pesa num momento como esse, o Guarani disputando no ano que vem um campeonato paulista da Série A1, novamente numa briga pelo acesso visando o brasileiro da Série A. Isso pesa no momento de uma decisão ou não? Tudo. Você jogar no Guarani é um peso muito grande. Como eu falei, é um clube desse tamanho, você fazer parte dessa esquadra é um peso muito grande. Então, se as coisas virem a acontecer para o ano que vem, a gente sabe da nossa responsabilidade, eu sei muito bem da minha. A gente sabe que esse ano algumas coisas ficaram com aquele gostinho de quase. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade para o ano que vem. E, como eu falei, se eu vir a permanecer aqui, eu tenho certeza que muita coisa vai ser diferente e os erros cometidos esse ano não vão ser repetidos no próximo ano. Falando, né, nessa linha de responsabilidade, né, da onde tirar ânimo para um jogo agora, no sábado, sexta, a gente ainda não sabe, né? Um jogo só de tabela, como se motivar para esse jogo? Até parece clichê, mas quando você trabalha com o que você ama, você não trabalha. E futebol é minha vida, é o que eu faço. Eu sou um cara meio... Não sei se isso é um erro meu, eu odeio perder. Não aceito perder nem com minha esposa. Então, você pode ter certeza que nesse próximo jogo contra o Londrina, principalmente, a gente vai estar focado. Eu vou estar muito focado para ganhar. A partir do momento que eu visto o uniforme do Guarani, eu entro para ganhar sempre e não vai ser diferente na última partida. Fabrício, ainda no caso do Ricardinho, ele falou até que a vontade dele prevaleceu bastante, né? Ele falou, não dependia mais do clube do que de mim. Você é um cara que está menos tempo que ele, mas já criou também, como foi falado, uma identificação, a torcida gosta de você em campo tem correspondido às expectativas. No seu caso é mais ou menos parecido também? Se depender de você, está mais perto, a permanência vai depender mais do que o clube vai te oferecer, questão de contrato, questão de valorização salarial. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Com certeza. Apesar de estar aqui só há 3 meses e 21 dias, eu me identifiquei muito com o Guarani. Acho que essa identificação que eu tive com o clube ficou nítida dentro de campo. O prazer, a vontade, apesar de ser uma característica minha. Então, é o que eu falei, as conversas já foram iniciadas, a vontade de permanecer. Me identifiquei muito aqui, estou muito bem, muito à vontade. Apesar de pouco tempo, construir amizades, construir admirações dentro desse clube, e do que depender de mim, as coisas vão acontecer para o ano que vem. Ô Fabrício, quando da sua volta para o futebol brasileiro, alguns questionamentos foram feitos, né? E de repente você dentro de campo acabou dando a resposta positiva. Para o Fabrício, esse bom momento que você viveu no Guarani era esperado ou você também se surpreendeu com o seu rendimento positivo? Cara, eu sou um cara que, como eu falei, eu sou um cara muito trabalhador. É até estranho a gente falar assim, né? Se dá essa moral, vamos dizer assim, mas eu sou um cara que busco muito minha evolução, estou sempre procurando crescer. Eu sou um cara que me cobro demais, isso às vezes é até um problema, porque eu não admito nada, erro.
Então, quando eu aceitei voltar para o Brasil, eu tive um medo muito grande da readaptação, porque é uma diferença muito grande, não parece, mas é uma diferença muito grande. Falando para os leigos, as pessoas falam jogar futebol, mas a gente sabe que não é só isso. Vocês que participam no dia a dia, vocês veem. Eu fiquei muito feliz com essa readaptação rápida, acho que muito devido à recepção que o grupo me deu. Como eu falei, eu me entrosei muito rápido, acho que isso tudo contribuiu, mas a fase do Fabrício hoje é um Fabrício mais maduro, um Fabrício mais centrado, onde procurei evoluir muito, principalmente quando você está fora do país. Você vive muito sozinho, tanto dentro do clube quanto fora, apesar de eu estar sempre com a minha família, mas você vive um momento muito sozinho. Então foi onde eu me reestruturei internamente e graças a Deus as coisas estão acontecendo dentro de campo. Fabrício, numa das respostas você disse aí que ficou o gostinho de quase e espera que no ano que vem vai ser diferente. A gente ouviu muita coisa aí nesse final do ano de por que o Guarani não conseguiu o objetivo do acesso. É de jogadores, o técnico Humberto Louser, depois de sair, também falou de questões extra-campo. Você é um cara autêntico que não foge das perguntas. Eu queria que você falasse, na sua opinião, do cara que viveu aí esse segundo turno inteiro, né, aqui no Guarani, o que aconteceu para o time ter chegado tão perto, ter colado no G4 e nas 10 rodadas finais não ter conseguido cumprir esse objetivo? É uma análise para se fazer um pouco delicada, né? Acho que, minha opinião, o Humberto não teve culpa, até porque o jogador não pode fugir da responsabilidade, porque quem joga dentro de campo somos nós. O trabalho que o Humberto fez foi um dos melhores técnicos que eu já trabalhei, para ser bem sincero. Foi uma saída, quando ele saiu eu fiquei bem triste, bem sentido, não pelo fato dele me dar a confiança de estar sempre jogando ou algo do tipo, mas pela pessoa que ele era, pela forma que ele conduzia, pelos trabalhos deles que eram feitos. Muita coisa para esse time nesse ano. Acho que o detalhe maior foi um pouco a falta de maturidade. Às vezes a pressão ela bateu na gente de forma errada, a gente rebateu ela de forma errada, melhor falando. A gente podia ter utilizado de outras formas. Foi como eu converso muito aqui interno, a gente construiu um jeito de jogar muito bonito, onde você via, vou te dar 2 exemplos, o Avaí, que está brigando, e o próprio Vila Nova, que agora não tem mais chance, mas foram clubes que jogaram contra a gente e marcaram o meio campo. Isso foi uma construção nossa, foi um respeito que nós construímos com os adversários. O próprio Goiás veio aqui dentro e marcou meio campo. A gente jogou contra o Vila fora, o time esperando, Figueirense, enfim. Acho que foi uma coisa que a gente construiu, mas o futebol ele é muito dinâmico. Ao mesmo tempo que a gente construiu, as outras equipes se prepararam de forma diferente para nos enfrentar, explorando somente os nossos contra-ataques, nossa vulnerabilidade, quando a gente não tinha bola. Mas o que eu falei, acredito eu que tirando o jogo do Avaí, que nós perdemos, acho que foi o único jogo que a gente não teve tanta chance criada. O resto, nós perdemos os jogos, mas com N chances perdidas. Então, é o que eu falei, é um futebol dinâmico. O futebol, ele pune. E, pelo menos as partidas que eu tive dentro de campo, a maioria delas que nós perdemos, é o famoso quem não faz, leva. Então, esse quem não faz, leva. Muitas das vezes aconteceu depois dos 45, então o peso era muito maior, a crítica ela aumenta, mas eu acredito que faltou um pouquinho mais de maturidade para a gente saber matar no peito algumas situações dentro de campo. Mas foi como eu falei, não acredito que o trabalho do Humberto, que o Humberto em si tenha sido culpado. Acho que o maior culpado fomos nós. E foi o que eu falei, aprendizado, maturidade, para no próximo ano as coisas serem diferentes. Fabrício, eu vou ser direto na pergunta, sem polemizar. Você vai secar a ponte? Com certeza.